Olá, seja bem-vinda a mais esse vídeo no nosso canal. Meu nome é Andréia Salomão e é um prazer receber você aqui para falar sobre as coisas do alto. Nós sempre falamos sobre as coisas do alto, que Deus tem para nós, o melhor de Deus na nossa vida. E hoje eu quero falar com vocês, na verdade, essa semana, eu quero trazer para você uma reflexão muito forte aqui sobre intimidade com o Senhor e sobre também receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós. Ele disse, o Senhor Jesus disse que veio para trazer vida plena, vida em abundância para nós. E a pergunta que eu te faço é, qual é a área da sua vida que você não tem vida abundante ainda? E por que você não tem vida abundante ainda? Essa vai ser a nossa discussão. Fica aí que nós vamos ter muitas dicas práticas, muitas reflexões importantes sobre a nossa intimidade, sobre a nossa vida com Deus e sobre os resultados que nós temos dessa vida com Deus. Se você gosta do nosso canal, ajude nosso canal a crescer. Encaminhe esse vídeo para mais pessoas, curta e se inscreva. Assim a gente chega a mais pessoas. A samaritana, quando encontrou com o Senhor, a samaritana estava um pouco confusa. Aquela história de samaritana no poço, e o Senhor Jesus chega e começa a conversar com ela. E ali na conversa, ela fala assim com o Senhor: onde nós devemos adorar? No monte ou em Jerusalém? Uns dizem que é no monte, outros dizem que é Jerusalém, mas e aí? Onde é que nós devemos então adorar? O que é certo? Ela estava um pouco perdida. E o Senhor Jesus dá para exata direção para ela. O Senhor Jesus diz: nem no monte, nem em Jerusalém. Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Intimidade com o Senhor. É sobre isso que o Senhor Jesus estava falando. A intimidade acontece quando é do meu coração, direto para o coração do Senhor. E o que eu vejo muito hoje, eu já estive também assim, e eu vejo muito hoje as pessoas perdidas em relação à intimidade com o Senhor. Às vezes nós confundimos as regras da religião que nós frequentamos com a verdadeira intimidade com o Senhor. Vou fazer aqui duas perguntas, vou ver se você se encaixa em uma dessas perguntas. E a resposta dessa pergunta pode te mostrar se você vive realidade espiritual, se você vive nesse relacionamento de intimidade com o Senhor, ou se você está vivendo na superficialidade das regras de alguma religião. Então vamos lá. A primeira pergunta é para aquelas pessoas que estão afastadas de alguma igreja, de alguma religião, que estão em pecado. É assim que dizem por aí, né? Na verdade, todos nós estamos em pecado, mas existe uma quase acusação quando alguém fez alguma coisa, traiu alguma regra, né? Fez alguma coisa que não seria muito correto e a pessoa fica em pecado. Quando ela fica em pecado, ela afasta do Senhor. Então, se você hoje é uma pessoa que está afastada do Senhor, porque você se sente pecador ou pecadora, então essa é uma primeira resposta. Agora, a outra pergunta que eu faço é o seguinte: se você está ali conectado com as coisas de Deus, se você frequenta alguma religião, se está tudo ok nessa sua vida aí com Deus, e aí você deixa de ir em algum culto, em alguma missa, deixa de ir em alguma coisa que você teria a obrigação de ir, e aí você se sente acusado, você se sente mal, porque você não foi de repente no domingo naquela igreja que você está acostumado. Se você se sente incomodado porque você não cumpriu a sua obrigação, ou se você se sente incomodado porque você se sente um pecador e por isso está afastado de Deus, nas duas situações, nós não estamos falando dos verdadeiros adoradores. Nós estamos falando de pessoas que vivem a superficialidade de uma religião. Isso é chamado existe um termo chamado religiosidade. É quando eu resumo toda a minha vida com Deus a cumprir as regras que determinada religião, ou que eu tenha sido criada, ou que eu esteja frequentando. Então eu estou numa igreja, ou fui criada numa igreja, e essa religião ela tem regras. E quando eu fujo das regras, eu acredito que eu estou longe de Deus. Isso é o que mais nos afasta de Deus, é quando nós confundimos onde nós devemos adorar. Quando nós confundimos o que Deus espera de nós, nós confundimos isso com religião. Então a religião é muito bom, top, certo, eu fui criado dentro de uma religião, hoje eu frequento uma outra e tá tudo certo. Nós humanos, nós precisamos desse apoio da comunidade, mas a verdadeira religião não é essa. A verdadeira religião, o que Deus espera de nós, na verdade, é que nós estejamos em intimidade com Ele. Isso é tão antigo e tão novo. Lá no Éden ainda, com Adão e Eva, a palavra de Deus diz que todos os dias Deus vinha encontrar com Adão e Eva na viração do dia. Todos os dias Deus buscava intimidade, Deus buscava convivência, relacionamento com o povo dele. E hoje é a mesma coisa. Só que nós nos perdemos no meio do caminho. Muitas vezes nós estamos como a samaritana. Nós não sabemos mais onde nós devemos adorar.
Mas na verdade, o verdadeiro adorador, ele adora de dentro. É intimidade com o Senhor. Nós somos seres espirituais. Nós nos confundimos um pouco, achamos que nós somos essa carne, né? Nós olhamos para nós no espelho e achamos que essa é a verdadeira imagem. O que eu vejo no espelho sou eu. Mas na verdade, nós, eu e você, nós somos seres espirituais, nós somos seres eternos. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência na Terra. Nós estamos como se fosse numa casa. Esse corpo que você vê meu aqui, e eu posso ver também o seu corpo, eu vejo a sua casa. Eu não vejo você. Você é um ser espiritual, eu sou um ser espiritual, Deus é um ser espiritual. Por isso que essa conexão ela pode ser perfeita. Quando eu não fico dependendo das questões externas e eu me conecto a Deus em espírito e em verdade. Então, muitas vezes, eu e você, nós ficamos longe da vontade perfeita de Deus, porque nós estamos como a samaritana, ainda um pouco perdidas, sem saber, ou perdidos, sem saber onde nós devemos adorar a Deus. Então, o chamado que eu tenho para você hoje, da parte de Deus, dessa semana, é buscar a Deus na intimidade. É viver com Deus em intimidade. Quando eu me conecto com Deus, eu só posso me conectar com Deus na minha intimidade, ou seja, no meu espiritual. Nós sendo seres espirituais, nós nos conectamos direto com Deus. É aí que nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu acredito que você já ouviu dizer que na Bíblia tem mais de 8.000 promessas, e é verdade. Nós temos tantas promessas que nós nem conhecemos todas, mas nós conhecemos muitas. E nós não vivemos, às vezes, debaixo dessas promessas. Ou seja, não está se cumprindo ainda na nossa vida as promessas do Senhor. Nós temos promessas maravilhosas como o Senhor Jesus disse, meu peso é leve, meu fardo é suave. Quantas pessoas hoje vivem num peso muito grande? Se isso está acontecendo com você, eu te entendo, porque também há muitas vezes eu vivo isso e eu tenho me puxado para a vida espiritual verdadeira. Quando eu vejo que minha vida está pesada, quando eu vejo que o fardo está pesado, eu lembro que existe uma promessa do Senhor, que quem andasse com Ele, o peso dele seria transferido para nós. Nós teríamos peso parecido, né? Então o peso dele é leve e o fardo dele é suave. São tantas promessas. A promessa que Ele fez para a mulher, para a mulher samaritana, é a mesma que Ele faz para nós. Quem bebe dessa água não voltará a ter sede. O Senhor vem nos dar completude. Se nos falta ainda alguma coisa, se a gente tem esse sentimento de que nós não encontramos ainda, que está faltando alguma coisa, que existe um buraco dentro de nós, uma tristeza às vezes dentro de nós, o Senhor tem uma promessa que resolve essa questão. Ele fala, quem beber dessa água que eu der, nunca mais terá sede. Nós temos tantas promessas do Senhor, desde o Antigo Testamento, desde o início, de Gênesis até Apocalipse. Eu quero trazer para nós aqui uma reflexão muito forte para fechar essa nossa reflexão de hoje, mas nós vamos começar na semana ainda, continuar na semana ainda falando sobre isso. Em Apocalipse 2:4 ele faz uma advertência à igreja de Éfeso, é a mesma advertência que pode servir para nós hoje. Tenho contra ti que esquecestes o primeiro amor. Nós vivemos numa correria tão grande para dar conta de todas as coisas, para sermos bons pais, boas mães, bons colegas, bons amigos, bons filhos, bons cidadãos. São tantas coisas que nós buscamos ser da melhor forma e dá tudo certo isso. Nós temos um papel realmente aqui na sociedade. Mas o mais importante, sendo seres espirituais, é estar nessa intimidade, nessa conexão com Deus. E o Senhor Jesus fala no final, em Apocalipse, né? Ele está falando com uma igreja que era joia, que era top, que fazia muitas coisas, que tinha muitas obras. O Senhor começa dizendo, eu vejo as suas obras. Ele fala comigo e com você. Eu vejo que você se esforça para ser bom. Eu vejo que você está aí nessa religião que você está e você está buscando ser uma pessoa boa. Eu vejo que no seu casamento você dá o seu melhor, nos seus filhos, enfim, você é uma pessoa boa. Eu tenho visto as suas obras, o Senhor nos diz. Mas tenho contra ti que esquecestes o primeiro amor. Se eu e você, se nós esquecemos o primeiro amor, se nós esfriamos o nosso coração, se nós esquecemos que nós somos espírito e nisso nós somos imagem e semelhança do Senhor, o convite para essa semana é volta. O Senhor diz em Apocalipse 2:4, né? Olha onde caiu. Volta para o primeiro amor. E interessante que o primeiro amor não é aquele amor que nós sentimos pelo Senhor um dia que o coração queimou. Não, o primeiro amor é o amor de quem primeiro nos amou. O Senhor nos amou ainda quando estávamos afastados. O Senhor nos amou antes mesmo que nós nascêssemos dessa terra. O Senhor nos amou e desejou para nós o melhor. E para mim e para você, Ele deixou mais de 8.000 promessas escritas. Fora aquela promessa que Ele pode ter falado no seu coração. O Senhor já me colocou promessas no meu coração. Então Ele deixou todas essas promessas.
E se nós estamos afastados dessa vida plena, se nós estamos afastados, não recebemos ainda, não sentimos ainda o favor de Deus na nossa vida, se sentimos ainda uma inquietude no nosso coração, uma angústia no nosso coração, uma busca que nós estamos tendo ainda, é hora de parar tudo e nós lembrarmos que nós não somos esse corpo. Nós somos, na verdade, um espírito que se conecta facilmente com o Espírito de Deus. Quando às vezes a gente fala assim, Deus falou comigo, eu conversei com o Senhor, tem pessoas que acham estranho isso ainda. Quando você acha estranho isso, quando você acha que Deus não fala com você, é porque você está conectado muito nas regras de algum lugar que você aprendeu. Você está ainda muito na sensação do corpo. E eu quero te chamar essa semana para nós voltarmos para adorar o Senhor em espírito e verdade. Nós somos seres espirituais, nosso Pai é um ser espiritual. Por isso essa conexão ela pode ser tranquila, verdadeira e profunda. Eu quero te convidar para ir para as águas mais profundas desse relacionamento com Deus. Intimidade, é esse o tema da nossa semana. Buscar intimidade com o Senhor, entender como é que funciona, entender onde é que eu estou afastando do Senhor, o que eu estou fazendo, que eu estou ficando longe da intimidade com o Senhor. Entendendo tudo isso, nós vamos nos conectar, assim como a samaritana fez com o Senhor Jesus, nós também. Aí você diz, André, eu já estou conectada com Deus. Deixa eu te falar, eu também estou, mas existe um nível mais profundo de conexão que nem eu nem você nós experimentamos ainda. E nós estamos aqui nessa terra justamente para isso, para ir avançando de glória em glória e conhecendo cada vez mais o nosso amado, conhecendo cada vez mais esse Deus maravilhoso que quer sim todos os dias se conectar conosco, todos os dias viver nessa intimidade. Para quê? Para que se cumpra a palavra dele e que nós tenhamos nessa terra a vida plena. Se fez sentido para você, deixe seu like, se inscreve, encaminhe para outras pessoas e na quarta-feira eu volto com outra conversa séria aqui, trazida direto do coração do Senhor para mim e para você. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.